Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos maiores clássicos do século XX. Esse aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Pessoal, esse clássico aqui, esse livro aqui, como eu disse, ele é considerado aí por muitos como um dos melhores, dos maiores livros já escritos no século XX. Então ele é considerado um clássico e também, né, nos críticos, né, tá na lista de muitos críticos como dos 10 melhores livros já escritos. Então hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse livro aqui e por que ele é tão conhecido, porque ele é tão polêmico, tão controverso e porque ele tem um dos personagens mais reconhecidos e mais cativantes da literatura inglesa. Muito bem, pessoal, então vamos começar falando desse personagem, né, desse personagem principal, que é o Holden Caulfield. O Holden, ele é um adolescente que quando vai começar o livro, ele vai ter 16 anos. Então ele é um adolescente, porém o que acontece com o Holden? Ele cresceu, né, ele mora em Nova York, só que ele estuda numa escola na Pensilvânia, chamada Pense, a escola chama Pense. E aí o que acontece? Ele vai muito mal em todas as matérias, em todas as provas, menos em inglês ele se salva. Porém no resto ele vai muito mal e ele acaba reprovando, e ele acaba sendo expulso dessa escola. E o pior é que não é a primeira vez que ele foi expulso de uma escola, ele já foi expulso de várias, tá? E essa escola que ele estuda é uma escola assim muito conceitual, muito cara, os pais do Holden são bem ricos, e assim ele fica um pouco perturbado, né? Ele fica um pouco preocupado de ter sido expulso mais uma vez dessa escola. Então o que acontece? Acabou aí ele foi expulso, né? Tá acabando o ano. E aí ele vai voltar para casa dos pais. Porém, ele não quer contar para os pais, ele tem esse receio. O que acontece? Ele sai da Pense e vai passar um fim de semana em Nova York, e não na casa dele, né? Perambulando aí pelas ruas de Nova York. E é isso que ele faz. Então, ele vai para Nova York e ele tem assim ele vai andando pelas ruas, vai conhecendo pessoas ou reconhecendo pessoas e vai tendo várias reflexões sobre a vida dele. Eu creio, pessoal, que esse livro ele é tão famoso, né, tão reconhecido, porque se trata basicamente de um adolescente rebelde, de um adolescente perturbado, de um adolescente confuso. E é o que todo mundo praticamente sente quando tá naquela fase da adolescência. Então ele traduz muito esse sentimento de uma maneira muito bonita e de uma maneira bem nas entrelinhas, de certa forma. Então eu acho que é isso que se tornou ele um livro tão reconhecido. Porque, na verdade, ele foi escrito em 1951. E naquela época, ser adolescente não é igual hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem uma liberdade de expressão maior, uma liberdade de sexualidade maior, a gente tem um movimento feminista. Então naquela época não tinha nada disso. E ninguém se falava em a profundidade de ser adolescente. Isso era um assunto que ninguém se importava em falar sobre isso, né? E aí o Salinger, ele foi o primeiro a contar, né, sobre essas histórias. E também, falando, né, no autor, por que eu acho que também é um livro bem reconhecido? Pelo motivo do autor desse livro, né, o Salinger. O que acontece, pessoal? Eu até estranhei quando eu peguei pela primeira vez. Essa capa aqui, ela é da original, da inglês, né? Ela é a mesma capa. Eu acho ela maravilhosa. Só que aí eu fui, né? Eu sabia muito pouco sobre a história. Sobre a história eu não sabia nada. Eu tinha ouvido comentários sobre os livros. Aí eu peguei o livro e fui ler, sei lá, sinopse. Tipo, pra vocês verem, não tem nada. Na contracapa não tem nada. Ó, aqui não tem nada. Então não tem uma sinopse, não tem nada no livro, entendeu? Ó, aqui, tipo, é vazio. E por que é vazio? Por que não tem nada? Porque o autor, ele nunca quis explicar o livro dele. Ele nunca quis colocar subtítulos, colocar explicações sobre o livro. Ele achava que era para você ler e sentir o que ele escreveu. E outra coisa, também muitas pessoas já foram atrás do Salinger para pegar os direitos autorais e fazer um filme sobre. Já foi o De Niro, já foi o Leonardo DiCaprio, já foi conversar com ele, porque ele queria interpretar o Holden, ele queria trazer essa história para o cinema, e ele sempre negou muito, muito mesmo. Então, assim, já se tornou cada vez mais um mistério, diríamos, né, por trás da pessoa que foi o Salinger. Ele morreu em 2010
Então eu acredito que vai demorar muito para alguém conseguir os direitos autorais, né, do livro e trazer para o cinema. O que eu acho uma coisa ótima, não acho isso uma história que ficaria legal no cinema, tanto porque é uma história que é muito emoção cerebral, porque como eu disse, é uma história de sentimento, de emoção, então eu acho isso um pouco difícil para traduzir nas telas. E até porque o nosso amigo Holden, ele odiava cinema, ele tinha fortes críticas ao cinema, então eu acho que assim, né, ele nunca ia gostar de ter uma história dele adaptada aí para as telas. Então o Salinger, né, ele foi essa pessoa assim bem controversa, então isso acabou deixando o livro assim mais famoso. E também tem um outro motivo bem polêmico que até levou ele a ser banido de vários países, que o assassino do John Lennon, o Mark Chapman, ele foi encontrado com esse livro. Tem assim, eu já vi diferentes histórias. Eu já vi que ele estava com o livro no bolso no dia que ele matou o John Lennon, e que depois outra versão é que ele foi encontrado na calçada lendo esse livro. Enfim, não sei qual que é a verdadeira, mas é fato que ele estava com esse livro. E ele falou para os policiais, né, ele falou que ele se sentia como Holden, ele se sentia deslocado, ele se sentia confuso. Então, assim, tem grandes polêmicas por trás desse livro. Mas eu acho que basicamente é porque ele traduz muito, como eu disse, né, as questões da adolescência, a confusão, certo? Falando um pouquinho mais sobre o personagem. O Holden, ele é um cara muito confuso, mas ele também é um cara irritado com a sociedade, irritado com a hipocrisia dos adultos. Esse é um ponto que ele vai abordar muito, a hipocrisia dos adultos. Ele vai falar muito sobre questões, como eu disse, que antigamente eram impossíveis de se falar, como sexo, homossexualidade. Ele vai abordar essas questões. Ele também é um cara assim, que no fundo, ele é muito inocente. E a coisa do livro, a coisa do personagem é ele ter essa inocência, mas ele sentir que tá perdendo ela, sentir que ele tá entrando no mundo dos adultos, no mundo que ele tanto odeia, no mundo que ele acha tão hipócrita, tão falso. Então essa é uma questão do livro, que ele tem assim uma inocência, uma doçura muito forte, que ele tem muito medo de perdê-la e ele sente que tá perdendo. Essa é uma grande questão. Mas ele também é um personagem assim muito engraçado. Tem passagens aqui do livro que são engraçadíssimas. Ele é um cara muito engraçado. Ele é o narrador do livro. E como ele é um adolescente, ele vai narrar como um jovem. Então ele é bem repetitivo. Ele fala repetitivo, ele repete várias vezes a mesma coisa. Tem uma linguagem assim muito... com muitas poucas palavras, né? Ele não tem um grande vocabulário, fala muito palavrão. Então é assim, uma linguagem própria de um adolescente, né? De um menino dessa idade. Então eu acho que esse é um outro ponto bem legal no livro, um ponto de propósito, né? Então, pessoal, eu acho que esse livro é considerado um clássico por todos esses motivos que eu falei agora. Eu recomendo demais leitura. É um livro que eu gostaria muito de ter lido quando eu tinha uns 14 anos, uns 15 anos, porque, como eu falei, ele transmite muito esse visual adolescente, né? Como a gente pensava que era o mundo e como a gente descobre que é na verdade. Então eu acho muito interessante. Sobre o título, né? Quando a gente olha o título, não tem nada a ver com a história em si. Mas eu não quero falar nada do título, que eu acho que é um spoiler bem grande. Eu quero que vocês leiam o livro e descubram o porquê que o título é O Apanhador no Campo de Centeio. É uma parte muito interessante, muito bonita da história. Então eu quero que vocês leiam e vejam o porquê o nome do livro é O Apanhador no Campo de Centeio. Eu ia terminar o vídeo sem falar numa questão que eu achei muito interessante, que depois eu tava vendo comentários, eu vi um que falava sobre isso, e aí eu percebi que realmente tem muitas partes que o Holden, né, o narrador, vai falar sobre abuso sexual infantil, né? Abuso na adolescência.
Então é uma coisa assim que não é explícita. Tem uma passagem do livro que sim, que é a mais explícita. Ele fala abertamente nessa questão, porém é muito nas entrelinhas, muito em detalhes, em cuidados que ele fala sobre essas questões. Eu achei isso um ponto muito bacana, de uma abordagem fabulosa, uma abordagem fantástica. E quando vocês leem o livro, prestem atenção em passagens como quando ele vai no Museu de História, História Natural, levar os meninos que estavam perdidos lá para ver as múmias. Prestem muita atenção nessa passagem. Também quando ele vai contar da luva de beisebol do irmão dele, quando ele vai visitar o túmulo do irmão, que ele comenta da chuva, do sol. Essas são algumas que eu tô lembrando agora, que são passagens assim, quando ele encontra as freiras tomando café da manhã. Nossa, eu acho essa passagem fabulosa, de linda. Quando ele vai conversar com uma prostituta também. Então, assim, quando vocês forem ler, espero que vocês leiam, vale muito a pena, pessoal. É um clássico mesmo, é um livro muito, muito diferente, muito, te dá uma reflexão, sabe? Então lembre dessas passagens e aproveitem muito a leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Em breve eu volto para mais reviews.